o Jornal das Sextas. Boa noite. O Presidente da República, Carlos Villanova, recebeu esta sexta-feira em audiência o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Fernando Pita Gross. O encontro que, segundo o procurador angolano que se encontra no país, a convite do seu homólogo, serviu para a apresentação de cumprimentos ao chefe de Estado são-tomense. Esse encontro foi mais para apresentar os meus cumprimentos à Sua Excelência Presidente da República, portanto, um encontro de cortesia, em que abordamos questões de ordem geral, propriamente a ver com o trabalho que se realiza em si, né? Mas questões de ordem geral e também alguns comentários sobre a atividade que realizamos ontem na PGR. Achei o Sr. Presidente uma pessoa franca, uma pessoa com um espírito muito aberto e que está, ou pelo menos tem a ideia de que se possa fazer muito mais do que está a ser feito pelo país e pelo povo de Santo Tomé. Foi essa a impressão que fiquei com a Sua Excelência Presidente da República. Ainda esta sexta-feira, o Presidente da República, Carlos Villanova, recebeu também em audiência o representante subregional da FAO para a África Central. Sobre a mesa esteve em análise a cooperação entre este organismo das Nações Unidas e São Tomé e Príncipe. O representante subregional da FAO para a África Central, que foi recebido esta sexta-feira pelo Presidente da República, abordou com o chefe de Estado santomense 3 temas principais. O primeiro foi a cooperação da FAO com São Tomé e Príncipe. Abordamos de forma genérica todos os aspectos ligados à nossa cooperação em diferentes áreas. O outro assunto discutido foi a economia azul. Nós tivemos a oportunidade de agradecer a Sua Excelência Senhor Presidente da República a sua liderança, porque foi uma grande surpresa e uma demonstração de uma grande vontade política de fazer avançar esta estratégia da economia azul. Termos o Senhor Presidente lançando a semana e pronunciando o discurso de abertura, e na presença do Senhor Primeiro-Ministro, que embora não tenha se pronunciado na abertura, ele esteve presente também para mostrar a entrega total do Governo, e outras entidades da autoridade pública que também estiveram presentes, particularmente as autoridades do Exército e também da Academia. As universidades estiveram presentes e a sociedade civil como um todo. E falamos de alguns aspectos do impacto que a economia azul pode ter para a vida das pessoas, porque o objetivo é que podemos melhorar o rendimento das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, dos santomenses, e garantir que São Tomé e Príncipe seja uma grande nação oceânica, porque o território de São Tomé e Príncipe é vasto, se tomarmos em consideração a área oceânica. O terceiro tema que esteve no centro da discussão entre o representante da FAO e o Presidente da República prende-se com o projeto de emergência de $350 mil em resposta às inundações de dezembro último. Ontem chegou o técnico, que é o profissional da área de resiliência e de emergência. Nós regressamos no domingo, mas ele continuará em São Tomé e Príncipe até garantir que todas as bases estão criadas para, a partir do dia 1 do mês de abril, as famílias comecem já a beneficiar do apoio da FAO e de todo o sistema das Nações Unidas, que também vão se juntar a nós, para que aquelas populações que foram afetadas na sua capacidade produtiva, na sua rede social, na sua base de subsistência, possam sentir o carinho, não só da comunidade internacional, mas também do governo, que foi o governo que fez o apelo, que fez o levantamento e que trabalha conosco cada dia para garantir que a vida do povo de São Tomé e Príncipe seja cada vez melhor. Representante subregional da FAO para a África Central, no Palácio do Povo, esta sexta-feira, para falar com o Presidente da República sobre a cooperação entre este organismo das Nações Unidas e São Tomé e Príncipe.
O primeiro-ministro reiterou o engajamento total e firme vontade do governo em tudo fazer para que a economia azul seja uma realidade em São Tomé e Príncipe. O compromisso de Jorge Bom Jesus foi ouvido esta sexta-feira, quando presidia a cerimónia de encerramento da primeira Semana Nacional da Economia Azul. Depois de 5 dias de debate com vários temas sobre a mesa, a Semana Nacional da Economia Azul encerrou esta sexta-feira os seus trabalhos no Palácio dos Congressos. Na cerimónia de encerramento, presidida pelo primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus reiterou o engajamento do governo em tudo fazer para que a economia azul seja uma realidade em São Tomé e Príncipe. Num claro alinhamento, faço minhas as palavras proferidas pelo titular da pasta das Finanças e Economia Azul sobre a Semana Nacional de Economia Azul e reitero solenemente o engajamento total e a firme vontade do Governo em tudo fazer para que a economia azul seja, de facto, uma realidade em São Tomé e Príncipe. Este nosso engajamento enquanto Governo é igualmente extensivo à necessidade de se refletir sobre a melhoria e o reforço do quadro institucional de governança da economia azul, bem como dotar a unidade de quadros com competência técnica reconhecida para responder aos ingentes desafios que a mesma tem pela frente, ditados pela complexidade e amplitude das responsabilidades que lhes são cometidas no contexto atual. O primeiro-ministro, que agradeceu a FAO pela realização da Semana Nacional da Economia Azul, considerou que os trabalhos foram extremamente positivos, o que irá servir de uma rampa de lançamento para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Pelo que nos acaba de reportar e sentenciar o Sr. Ministro do Plano e Finanças e Economia Azul, como engajamento do Governo para, com esta crucial etapa de transição rumo à economia azul, demonstra claramente que se tratou de uma semana de trabalho muito profícua e, sobretudo, promissora. Profícua porque as sessões temáticas havidas constantes da agenda de trabalhos da semana permitiram uma rica e aturada troca de opiniões e pontos de vistas do saber técnico e científico, bem como a experiência de instituições e países participantes sobre os desafios da economia azul. Promissora porque a rampa de lançamento sobre a Semana Nacional da Economia Azul, cujo mote foi dado pelo chefe do governo, constitui um processo irreversível, ou seja, que já não pode retroceder sob pena de deixarmos tudo a perder, porque compromissos são compromissos, sobretudo quando chancelados pelo governo. O primeiro-ministro lançou um novo desafio à FAO e aos demais parceiros para a realização de um futuro breve de uma segunda Semana Nacional de Economia Azul, de forma a garantir a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe. Durante a cerimónia de encerramento da primeira Semana Nacional da Economia Azul, foi rubricado um protocolo de entendimento entre 4 ministérios representados pelos seus respectivos titulares, com vista à criação de uma plataforma de apoio à promoção do emprego
empreendedorismo e educação. Um outro acordo foi igualmente assinado entre a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, o Instituto Nacional de Estatística, para que o país possa vir a dispor de dados estatísticos no domínio da economia azul. Para a realização da primeira Semana da Economia Azul, o Governo contou com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. No Jornal das Sextas está o representante subregional deste organismo para a África Central, Helder Muteia. Boa noite. A conferência foi realizada e agora? É o que se pergunta. Muito obrigado. Permita-me, antes de tudo, cumprimentar todos os telespectadores. Eu sinto-me em casa. É verdade, tivemos uma semana em cheio, com uma participação de Sua Excelência o Sr. Presidente da República na cerimônia de lançamento e um encerramento também em cheio, feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, em que ele fala com uma palavra-chave, que é o compromisso. Existe uma visão clara de desenvolver uma economia azul e isso está patente em todos os atores principais. Vimos que os atores foram muito ativos nos debates ao longo da semana e deram elementos fundamentais, porque para que nós possamos avançar era preciso que todos se apropriassem desta visão, porque trata-se de uma visão transversal que envolve muitos atores e que envolve muitos setores. A próxima etapa é conseguirmos a aprovação a nível do Governo e do Parlamento, se possível, para consolidar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, o compromisso, que é um compromisso duradouro, para que possamos aproveitar aquilo que são as oportunidades e possibilidades de São Tomé e Príncipe. Sabemos que grande parte do território do país é um território oceânico e temos que tirar proveito desse potencial, mas que para que consigamos fazer isso, precisamos de uma estratégia, uma visão muito objetiva e transversal. A FAO vai continuar a apoiar, mas precisamos de mobilizar muitos outros parceiros, particularmente parceiros que vão trazer recursos financeiros para a construção de infraestruturas, ou a aprimoração também da própria visão e para garantirmos que todos os atores estão alinhados e cada ator sabe exatamente o que terá de fazer. Será um período de muito trabalho, mas se nós continuarmos com a mesma dedicação, com o mesmo afinco, com a mesma entrega, nós chegaremos a essa fase em que a economia estará a funcionar num outro ritmo. E quais são os benefícios reais, concretos, que o país pode tirar com essa transição para a economia azul? Tendo em conta a sua experiência. Sim. O principal objetivo é tirar um grande proveito de um potencial que está muito pouco utilizado no país, que são os recursos marinhos. Os recursos marinhos oferecem muitas possibilidades de trabalho. Não só a pesca e a aquacultura, que é uma área que nos preza muito na FAO, mas também temos a área do turismo, temos a área da energia, temos a área do transporte, temos muitas áreas que nos vão permitir abordar a economia de forma diferente e tornar, como eu referi no meu discurso na cerimônia de abertura, transformar São Tomé e Príncipe de um pequeno país insular a um grande país oceânico. Quer transformar isso também, já agora, Sim. em miúdos, retalhar isso? O que é que exatamente pretende Isso dizer? significa fazer, primeiro, que São Tomé e Príncipe seja autónomo. Segundo, que possa ser uma autoridade na área das pescas, por exemplo. Porque o mar está aí, os recursos pesqueiros também estão aí, e que São Tomé e Príncipe também seja um ponto de transição a nível do transporte de qualidade, de recursos meios, seja um posto de transição. E que possamos utilizar também recursos para a aquacultura e possamos garantir, obter energia a partir
dos recursos que existem no mar e possamos também participar do esforço global de preservação dos recursos naturais. São Tomé e Príncipe tem que se posicionar para jogar o seu papel na preservação dos recursos naturais, ter uma abordagem econômica sustentável a longo prazo. Portanto, estamos a falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que há responsabilidade, mas temos que garantir que esse desenvolvimento chegue ao bolso dos são-tomenses. Significa criar postos de trabalho de qualidade, pessoas que possam operar na área da energia, na área do transporte, na área do turismo, na área mesmo de uma agricultura que faça uma melhor utilização de recursos marinhos, da aquacultura. E, chegado a esse ponto, nós poderemos dizer que estamos no caminho certo, em que cada santomense sente a força dessa nova visão transversal. Para isto, a formação será indispensável. Sim, o senhor primeiro-ministro foi muito claro no seu discurso de abertura. Disse que não vamos ter ilusões, temos que investir muito em recursos humanos. Todas essas áreas são áreas muito tecnológicas, muito digitalizadas, são áreas que necessitam de um conhecimento aprofundado dos recursos e capacidade de inovação. É por isso que, na cerimônia de abertura, as universidades estiveram presentes, porque não podemos trabalhar sem contar com a formação e com a pesquisa. Portanto, ao mesmo tempo que formamos, temos que pesquisar para conhecermos melhor as particularidades dos recursos naturais que existem em São Tomé e Príncipe. Mas a economia azul não significa a exclusão, por exemplo, da economia verde. Significa trabalhar em coordenação. A economia azul em São Tomé e Príncipe aparece paralelamente quando o governo, através do senhor Ministro da Agricultura e o senhor Primeiro-Ministro também anunciou isso, uma visão para São Tomé e Príncipe 100% biológico. Há uma visão do governo de utilização mínima de insumos agrícolas, produtos químicos e também agrofitossanitários. É importante, e isso vai permitir também que o mar esteja mais limpo, porque todos esses resíduos agrotóxicos chegam ao mar. Se nós reduzirmos a utilização destes produtos, o mar tornar-se-á mais limpo, mais atrativo para os turistas e também mais sustentável. Portanto, a visão economia azul e a visão São Tomé e Príncipe 100% bio caminham em paralelo e assim garantiremos que toda a gente está integrada dentro desta visão do futuro. As autoridades já têm em mãos a estratégia sobre a economia azul, particularmente quando depositava este importante documento nas mãos do Sr. Primeiro-Ministro. O que é que lhe disse? O que é que lhe pediu? Bom, a estratégia foi produzida com participação de quadros de São Tomé e Príncipe. Era do conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro o seu conteúdo. A entrega foi uma entrega formal, porque era um documento que resultava de uma reflexão conjunta de especialistas da FAO e especialistas do governo. E nós aprendemos muito com os especialistas que conhecem o terreno, conhecem a realidade, não só dos recursos, mas também cultural, porque conta muito saber culturalmente quais são as práticas e procedimentos das pessoas e quais são as expectativas. A estratégia já trazia isso, mas como nós tivemos a responsabilidade técnica, naturalmente fizemos a entrega formal, mas é um conteúdo que o Sr. Primeiro-Ministro, em princípio, conhecia qual é a dinâmica, quais são os conteúdos, porque na realidade a FAO veio apoiar São Tomé e Príncipe nesta visão transversal porque o governo solicitou. Portanto, foi uma resposta a um pedido do governo em nome do povo de São Tomé e Príncipe. Então, a estratégia é a materialização de um desejo, de uma visão e que é partilhada e nós só demos o apoio técnico. Ainda assim, quer deixar alguma recomendação às autoridades nacionais relativamente a esse importante instrumento? Tenho algumas recomendações. A primeira é que é preciso manter o mesmo nível de liderança. Foi uma grande surpresa para mim ver uma cerimónia deste nível, uma semana deste, aberta
pelo Sr. Presidente da República, com a presença do Primeiro-Ministro e presença de ministros, reitores da universidade e quadros do Exército, quadros da sociedade civil. E encerrada pelo Primeiro-Ministro, como eu referi, com um compromisso. É a palavra-chave que o Sr. Primeiro-Ministro repetiu várias vezes. Manter este nível de liderança. Não é possível fazer avançar uma estratégia de economia azul sem uma liderança forte. A segunda recomendação é olhar para aquilo que também já referiu, formação. Sem quadros não podemos avançar. E quadros comprometidos, quadros nacionais, devem ser formados, alguns localmente, porque as universidades têm capacidade, outros no exterior, porque são áreas muito especializadas. E juntos poderemos ter um plano para essa formação. A terceira recomendação é mesmo para o povo no geral, para terem fé e confiança de que estamos num processo de mudança de paradigmas. Aproveitarmos os recursos que não estão a ser aproveitados ou são aproveitados de forma rudimentar. É verdade que a pesca existe, é verdade que alguma atividade de transporte também existe, algum turismo acontece, mas não com uma visão comum, com uma espinha dorsal muito bem definida, que é esta estratégia que foi elaborada, e juntos nós vamos conseguir fazer com que São Tomé e Príncipe passe para uma nova etapa do seu desenvolvimento. Senhor representante, São Tomé e Príncipe tem beneficiado de alguns apoios do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Acha que as autoridades têm tirado o melhor proveito desses projetos, desses apoios em prol do desenvolvimento nacional e do benefício da população em geral? É verdade, nós temos uma excelente relação com o governo de São Tomé e Príncipe e que, por exemplo, desta vez o meu trabalho não era com o Sr. Ministro da Agricultura, mas ele teve o cuidado de vir ao aeroporto me receber e foi ele que me deu as boas-vindas. Isso é qualquer coisa que me tocou o coração também, mas para dizer que nós temos vários projetos, alguns ligados à área de preservação ambiental, porque o ecossistema São Tomé e Príncipe é único e tem que ser preservado. Temos um projeto chamado TRI, que ajuda a preservar os ecossistemas. Temos projetos na área da pesca, o projeto financiado pela União Europeia, FIS for ACP. Temos projetos em diversas áreas, a alimentação, pecuária, combate à raiva, produtos florestais não lenhosos. Temos projetos também na área A questão que eu coloco é como é que avalia a execução desses projetos, a apropriação que se tem feito no sentido de garantir positivamente, o desenvolvimento. porque a vontade está lá. É verdade que há coisas que por vezes não acontecem como nós desejamos, mas o balanço é francamente positivo e nós estamos a avançar, como já referi, temos esta visão São Tomé e Príncipe 100% bio e que vai ser implementada através de um programa que nós chamamos Mão na Mão, que é um programa que visa também, na área da atividade agroalimentar, no solo, nós possamos fazer coisas muito concretas. Portanto, só para resumir a resposta relativamente à sua pergunta, temos uma avaliação francamente positiva. E o que é que o país pode contar para o futuro com o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura? A FAO é um parceiro muito sólido, é um parceiro com que São Tomé e Príncipe pode contar e nós, como já referimos, temos intervenções em diferentes áreas e é por isso que, como já tínhamos discutido antes, anunciamos ao Governo uma resposta à catástrofe de dezembro, as inundações que aconteceram em dezembro, porque nós sabemos que antes mesmo de começarmos a pensar em algumas atividades estruturantes, temos que resolver os problemas de hoje. Há pessoas que foram afetadas na sua base produtiva, na sua capacidade de gerar rendimentos e nós avançamos com um projeto de $350 mil exatamente para resolver estas feridas que surgiram desta catástrofe, para depois lançarmos em atividades estruturantes de uma agricultura mais desenvolvida,
Primeiro, resolvendo a questão do acesso à terra. É um problema complexo em São Tomé e Príncipe do acesso à terra. Os jovens agricultores que querem trabalhar na agricultura têm dificuldades porque os proprietários, o sistema ainda não está facilitado para dar acesso àqueles que querem trabalhar a terra. É preciso também trabalhar no acesso à tecnologia através da formação, mas também termos um serviço de extensão agrícola. Já conversamos com o Sr. Ministro, temos que ter um serviço de extensão agrícola que funcione. Terceiro, a nível do mercado. Não podemos ter mercados que sejam desorganizados. Nós trabalhamos, por exemplo, no Lobata para mostrar como se pode instalar um bom mercado agrícola. E queremos que isso aconteça de forma até digitalizada. Vamos lançar, dentro de 1 ou 2 meses, de parceria com o PNUD, uma iniciativa de digitalização da produção, transformação e comercialização agrícola, por forma que a juventude se interesse. Porque a juventude quer uma oportunidade com o futuro. E o futuro é a digitalização. Vamos lançar essa iniciativa e depois o acesso ao crédito. Se perguntarmos aos jovens formados técnicos que estão aí, como é que eles começam a atividade, eles vão ter muita dificuldade. As novas tecnologias que nós recomendamos requerem dinheiro, requerem comprar equipamento. E onde é que eles vão buscar dinheiro? Se for a banca, para quando? Se for a banca vai pedir garantias, vai pedir seguros, vai pedir um manancial de coisas que os jovens não têm. Então temos que criar um mecanismo de acesso facilitado ao crédito a quem quer trabalhar, jovens e mulheres. Sei que em São Tomé e Príncipe as mulheres estão muito envolvidas na agricultura e queria a minha homenagem para as mulheres e para os jovens também que já trabalham na agricultura, que contem connosco, que nós estaremos juntos para garantir estes 4 pilares que eu referi: terra, tecnologia, mercados e também acesso ao crédito. Iniciativas ainda para este ano, Sr. Representante? Sim, ainda há dias, no encontro com o Sr. Ministro da Agricultura, dissemos que temos um pacote para avançarmos para esta nova fase e que o Governo deve identificar os projetos. O Sr. Ministro foi muito cauteloso a dizer que, antes de avançar, precisa de fazer as suas consultas. Consultas com parceiros a nível do Governo e consultas também com os atores. E nós dissemos, Sr. Ministro, dentro de um mês, pois diga-nos quais são as vontades, quais são as áreas que o povo de São Tomé e Príncipe quer que nós ataquemos conjuntamente. Portanto, o Sr. Ministro da Agricultura foi muito cauteloso e eu acho muito bem, porque o desenvolvimento é sempre partilhado. Depois das consultas a nível do Governo e com os parceiros a nível dos operadores, atores, agricultores, o Sr. Ministro vai anunciar e dentro de 2 meses eu estarei cá de novo para aprovarmos um pacote de pelo menos novos 4 projetos. 4 projetos, pelo menos. Obrigado, Sr. Representante subregional da FAO para a África Central, por ter estado em direto no Jornal das Sextas. Hélder Muteia, com a sua visão sobre a Semana Nacional da Economia Azul e também aquilo que são as intervenções do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação em São Tomé e Príncipe e os projetos para os próximos tempos aqui anunciados pelo representante Hélder Muteia. Boa noite e obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado. 20 milhões de euros é o montante que a empresa CGP Management pretende investir no país na construção do hotel de 5 estrelas. A intenção foi manifestada ao Primeiro-Ministro pelos representantes da empresa. Se tudo correr como previsto, arranca ainda este ano a construção de um hotel de 5 estrelas na localidade de Praia Largato. A empresa CGP Management pretende investir neste projeto acima de 20 milhões de euros. Foi apresentar os planos para o Sr. Primeiro-Ministro da nossa empresa, CGP Management. Pretendemos construir um hotel de renome mundial de 5 estrelas na área de Praia Lagarto. O projeto está para iniciar no último trimestre deste ano e pretendemos investir mais de 20 milhões de euros nesta construção deste hotel. São Tomé e Príncipe, por ser um país com potencialidades turísticas, um investimento deste gênero
pode ajudar na dinamização deste setor e, por conseguinte, na economia nacional. Viena iš tų priežasčių yra ta, kad São Tomé ir Príncipe yra dar pilnai turistų neatrasta vieta. Há muitas razões porque escolhemos São Tomé e Príncipe. Uma das razões que São Tomé e Príncipe é país que ainda não está totalmente explorado pelo turismo. Pretendemos trazer turistas não só lituanos, mas, por exemplo, também os alemães, porque alemães são dos povos mais viajantes no mundo. Mas pretendemos trazer turistas de vários países da Europa Central. Os investidores lituanos justificou a ideia da construção do hotel de 5 estrelas na localidade de Praia Largato. Pensamos que é lugar ideal na cidade de São Tomé. Desta vez, o Sr. Primeiro-Ministro recebeu com bastante positividade e ficou contente com o nosso projeto e prometeu que, em conjunto, iremos resolver certos desafios. Deles é roubo de areia na Praia Lagarto. Empresários lituanos anunciam projeto de construção de um hotel de 5 estrelas em Praia Lagarto. O Primeiro-Ministro analisou com as empresas de construção civil as intervenções a serem feitas nas infraestruturas danificadas pelas recentes tempestades que se abateram sobre o arquipélago. Encontrar formas para solucionar os estragos causados pelas últimas enxurradas no país foi o objetivo do encontro entre o chefe do governo e os representantes das empresas de construção civil esta quinta-feira. Todos nós, como nacionais, como estrangeiros que cá vivem, sintamos o que é o país em que vivemos e que todas elas poderão, para além daquilo que é estruturalmente demarcado com as empresas próprias para fazer suas medições e coisas, e aquelas colaborações também que pudessem dar para sairmos desse caos que o governo e a população e o São Tomé se encontram. Neste encontro estiveram presentes as empresas JAA, ACA, Constep, Socobrisa, Jerônimo Martinho, entre outras. Nós todos estamos a passar uma época de aflição, em particular a população do distrito de Lembá, que é a zona norte do país, que foi mais devastada com esta situação e até hoje eles não se encontram com água potável para consumo, os hospitais inundados, as escolas e as passagens ainda com alternativas, mas todas essas situações são preocupantes. E a preocupação do governo e do Sr. Primeiro-Ministro, em particular, e do Sr. Ministro da Infraestrutura, é que nós consigamos criar uma alternativa o mais rapidamente possível para sairmos dessa situação. E todas as empresas vão trabalhar juntas com o mesmo objetivo? Em princípio, tivemos unanimemente todos os objetivos reais, mas cada um dando a sua participação de acordo às suas classes e os meios que o tenham. O governo analisa com as empresas de construção civil formas de intervenção para reabilitar as infraestruturas que ficaram danificadas em consequência do mau tempo que tem causado constrangimentos à população, particularmente do distrito de Lembá. O Grupo Pestana apresentou ao Governo o seu plano de recuperação pós-Covid na área do turismo. Com diminuição de casos da Covid-19, o Grupo Pestana prevê um crescimento no setor turístico nacional. Para tal, tem um plano pós-Covid para o setor e esta quinta-feira partilhou o mesmo com o chefe do governo. Viemos falar com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro do Turismo, precisamente para expor algumas dos nossos objetivos futuros, para falarmos sobre a circunstância que tem afetado toda a indústria do turismo e para falarmos em conjunto sobre aquilo que é o futuro. Ao nível global, o setor turístico foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 e em São Tomé e Príncipe não foi diferente. Por isso, é preciso trabalhar rapidamente para a retoma deste
este setor. Nós estamos a trabalhar, e acho que estamos a trabalhar também em conjunto com o Governo, e estamos ansiosos para que comecemos a ter mais clientes e mais pessoas que venham, por exemplo, dos países que costumavam enviar clientes para Santo Tomé, e estamos a trabalhar em conjunto para isso. Portanto, acho que foi sobretudo um encontro de cortesia e onde nós demos a conhecer aquilo que são as nossas vontades, os nossos esforços, e o Governo também fez o mesmo, e estamos agora contentes e também à espera que possa a circunstância e a conjuntura ser melhor para todos nós, depois deste Covid. O Grupo Pestana apresenta ao Governo estratégias para o desenvolvimento no setor do turismo pós-Covid. O salário mínimo nacional vai passar de 1.100 para 2.500 dobras, com a entrada em vigor já no mês de maio. É uma decisão que resulta do consenso negocial entre o Governo e as centrais sindicais. Moisés, boa noite e seja bem-vindo à análise dos principais acontecimentos da semana. Boa noite. E este boa noite, José é um dos Moças. assuntos da semana. Boa noite, povo de Santo Tomé e Príncipe. Claro, estamos aqui a ver o resultado de uma negociação consensual. Estamos a falar do Governo e dos sindicatos. Portanto, dizer que é sempre bom ganharmos um pouco mais. Portanto, as pessoas que vão passar agora a ganhar 2.500 por mês vão, de certa forma, vão sentir alguma satisfação, mas temos que ser também honestos em dizer que isso não vai resolver de todo os nossos problemas, porque temos que olhar muito para a nossa questão econômica, até porque estamos a falar do salário mínimo nacional, não estamos a falar do salário mínimo da função pública. Portanto, vendo na perspectiva do salário mínimo nacional, nós temos que ver o sector público e temos que ver o sector privado. Quando nós olhamos para o sector público, mesmo com as dificuldades, o Estado comprometeu, vai ter que pagar, mas quando nós olhamos para o sector privado, aí é que pode morar algum problema, alguma dificuldade, porque nós temos agora uma economia bastante estagnada, o mundo está agitado, o mundo está em crise, agora com todas as dificuldades que nós conhecemos, a situação dos nossos empresários nacionais e ter que mexer agora no salário para 2.500, claro que isso vai trazer algumas consequências. Bom, e as consequências que nós podemos prever é como, por exemplo, algum desemprego. Portanto, o empresário que tiver a dificuldade de aplicar esse salário, que é lei, ele vai ter que demitir. E se for nessa perspectiva, é uma família que vai ficar sem recurso e vai estar condenado à pobreza. Portanto, eu acho que devíamos ver aqui vários aspectos e é preciso trabalhar nesse aspecto. Eu vou sempre bater que temos que melhorar os salários cada vez mais. Agora vamos começar, segundo o acordo entre o Governo e o sindicato, 2.500, depois com a previsão, próximo ano voltar a subir. Mas até não podemos... 4.500 dobras em 2024. Sim, mas pronto, não podemos pensar nisso assim de cabeça quente. É preciso olhar para o nosso sector econômico. Como é que está? Está doente e precisa ser melhorado. Como é que nós vamos melhorar a nossa economia? É preciso uma visão que engloba todos. Temos que estar todos envolvidos nessa visão para melhorar. Temos que produzir mais, temos que exportar, porque se nós tivermos uma economia forte, uma economia mais dinâmica, podemos assim dizer, os salários vão melhorando em função da própria economia. Bom, se nós tomarmos algumas decisões precipitadas, podemos criar aqui muitos problemas, mas desde já essa mudança para 2.500 vai ajudar, de certa forma, algumas famílias. Moisés, dentro de 1 a 2 meses, a EMAI vai começar a receber, pela primeira vez, 10 megas de energia solar, sendo 5 em São Tomé e 5 no Príncipe, a produção. Bom, claro, essa notícia agrada qualquer santomense, agradou-me e penso que agradou qualquer santomense de bem. Já era sem tempo. Eu penso que hoje, a forma como o mundo está, com o aumento do combustível, e temos que começar a criar alternativas. E alguém tinha que dar o primeiro passo.
parabenizar as pessoas que tiveram essa iniciativa e que estavam todos envolvidos no projeto. Não obstante, ainda não estamos na fase concreta. Ainda estamos, de certa forma, na fase teórica, mas esperemos brevemente que isso passe à fase concreta, que é a energia está inserida nas redes e chegar à casa das pessoas. Pronto, se nós tivermos essa capacidade de fugirmos dos combustíveis para os painéis solares, seguramente que estaríamos aqui a fazer um bem, porque a energia vai ser mais barata e isso vai tornar também a vida das pessoas mais facilitadas. Portanto, eu acho que o caminho é exatamente este. É nós olharmos as coisas que trazem muitos custos e ver em que medida nós podemos substituí-la por coisas alternativas e que seja mais barata. Portanto, esse é um exemplo claro que, se vier a concretizar, é um modelo que nós podemos seguir para melhorar definitivamente esse problema de energia que afeta todos nós e torna a nossa vida muito, muito cara. É o primeiro passo para a transição energética em São Tomé e Príncipe. Claro, não podemos continuar a depender do combustível, dos geradores e todo o problema que isso arrasta. Portanto, se nós conseguimos fazer essa transição, e eu acredito que vamos conseguir, porque o passo já foi dado, claro que isso vai aliviar muito e vai atrair coisas boas também, sabe? Nós falamos muito da economia, queremos atrair investidores, mas temos uma energia que não é funcional. E essa energia também não ajuda muito. Daí que eu vejo isso com muita esperança e eu espero que brevemente a energia do painel esteja inserida na rede e que de forma prática comecemos a ver os efeitos, os bons efeitos que isso vai trazer. Outra notícia da semana tem a ver com o anúncio feito pelo Presidente da República, que propõe a criação de um comitê de sábios contra a corrupção. Este anúncio foi feito ainda ontem, Moisés. Bom, a corrupção é um mal. É um mal que nos atrasa, é um mal que nos condena, rouba o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, e nós temos a consciência disso. E é preciso combater a corrupção. Bom, o anúncio que fez a Sua Excelência Presidente da República, eu reconheço a intenção do Sr. Presidente e a preocupação também, mas eu não sei em que medida isso poderá nos ajudar. Pronto. Desde da própria sigla que o projeto recebe, é um conselho dos sábios. É preciso sabermos quem serão esses sábios, como é que eles serão selecionados. E num país em que quase que não temos ancião, né? Os anciãos estão desaparecendo. Hoje, uma pessoa de idade é apontada como feiticeiro, é espancada e depois acaba muitas vezes nos lares. Portanto, nós não temos ancião. Não temos, infelizmente. Perdemos esses valores. Portanto, eu fico com alguma reticência, fico preocupado como é que vamos trabalhar à volta disso. Mas, de qualquer forma, eu tenho outra preocupação. Porque se tivermos a ver os sábios, as pessoas que estão envolvidas no sistema, as pessoas que nós já conhecemos, já sabemos o mal que essas pessoas fizeram para o sistema e para nós, portanto, isso deixa-me alguma preocupação. Eu espero que os sábios que vão fazer parte desta equipa, que vai elaborar projetos que possam ajudar na fiscalização e no combate à corrupção, não sejam as mesmas pessoas que nos colocaram na situação em que nos encontramos hoje. Daí que o meu apelo é: todos nós somos chamados para combater a corrupção. O vianteiro pode ser um bom sábio. Um agricultor pode ser um sábio e pode ajudar grandemente com as suas ideias. Portanto, eu acredito que a Sua Excelência, Presidente da República, enquanto mentor do projeto, terá esse cuidado de envolver todos, mas todos, porque é um mal que, de facto, incomoda a todos e tem nos deixado na situação em que nós nos encontramos. Moisés, obrigado pela sua participação mais uma vez com a análise dos principais acontecimentos da semana aqui no Jornal das Sextas. Boa noite.
A Rússia anunciou embargo à exportação de mais de 200 bens e mercadorias fabricadas no país, nomeadamente provenientes do setor automóvel e agrícola, em resposta às sanções ocidentais pela invasão da Ucrânia. Uma notícia internacional para ver já a seguir. O anúncio de embargo à exportação dos produtos russos foi feito pelo próprio presidente Vladimir Putin. A Rússia e a Bielorrússia fazem parte dos maiores fornecedores de fertilizantes minerais. Se continuarem a criar problemas para o financiamento e logística de entrega dos nossos produtos, os preços vão subir e isso afetará o produto final, os alimentos. Os europeus já sentem, nomeadamente nas estações de serviço, as consequências do conflito ucraniano nos preços, apesar do presidente russo garantir que o país manterá as exportações energéticas e está a respeitar as obrigações em termos de fornecimento de petróleo e gás. Na Rússia são cada vez mais evidentes os efeitos das sanções internacionais. O Fundo Monetário Internacional indicou esta quinta-feira que o país está às portas de uma recessão profunda e enfrenta mesmo a possibilidade de uma bancarrota. Segundo a Universidade de Yale, são já mais de 330 grandes empresas com presença de relevo na Rússia que decidiram retirar-se desde a invasão da Ucrânia. Para além de todas as consequências nefastas, a guerra na Ucrânia terá um impacto económico negativo em toda a Europa e particularmente na zona euro. Quando tudo apontava para a retoma pós-pandemia, o Banco Central Europeu foi obrigado a rever em alta a previsão de inflação e rever em baixa as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. O clima é de grande incerteza, como referiu a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em conferência de imprensa. A guerra Rússia-Ucrânia terá um impacto material na atividade económica e na inflação através de preços mais altos de energia e matérias-primas, da perturbação do comércio internacional e de uma confiança mais fraca. A extensão destes efeitos dependerá da forma como o conflito evoluirá, do impacto das atuais sanções e de possíveis medidas mais amplas. Quando tudo apontava para a retoma do pós-pandemia, o BCE foi obrigado a rever em alta de 3,2% para 5,1% a previsão de inflação e rever em baixa as previsões de crescimento do PIB de 4,2% para 3,7% em 2022, previsões que assentam numa grande incerteza. A Rússia, que está a ser alvo de várias sanções do mundo ocidental por causa da guerra que está a travar contra a Ucrânia. O conflito está a produzir várias consequências para a economia mundial. No Jornal das Sextas, para nos ajudar a olhar um pouco para essas consequências económicas que também já estão a afetar São Tomé e Príncipe e poderão ser ainda mais gravosas, está o economista e gestor Célio Santiago. Célio, boa noite. Desde logo, as consequências para a economia. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Para além do conflito em si, as sanções contra a Rússia terão um impacto substancial na economia mundial e nos mercados financeiros, com efeitos colaterais para todos os países, incluindo São Tomé e Príncipe. A subida do preço da energia e das mercadorias em geral, e com o petróleo a aproximar-se dos $130 por barril, a inflação vai explodir. O salto nos preços terá um efeito dominó, um efeito cascata, particularmente para as famílias de baixo rendimento, cujo orçamentos nos seus produtos alimentares e consumos de energia que representa a maior proporção do seu orçamento. Os países com laços estreitos com a Rússia e a Ucrânia estão em risco de escassez e de problemas de abastecimento,
porque os dois países atrás mencionados, tanto a Rússia como a Ucrânia, são grandes produtores de gás natural, óleos de girassol, trigo, cevada, milho e muitos outros recursos naturais. E tudo indica que no mercado internacional o preço do petróleo disparou. Há o caso concreto de Portugal, que esta semana o preço aumentou de forma galopante e tudo indica que nos próximos dias São Tomé e Príncipe também não poderá suportar este aumento galopante do preço do petróleo no mercado internacional, fruto também deste conflito. Exatamente. São Tomé e Príncipe não poderá suportar a estrutura do governo. O governo não tem estrutura, não tem financiamentos para subvencionar, porque não é um impacto global, e São Tomé e Príncipe terá que suportar e tomar algumas medidas para mitigar. Não, sanar é impossível, porque países com maior recurso do que São Tomé e Príncipe não vai poder travar nem sanar, mas podemos tomar algumas medidas internamente para mitigar este impacto nefasto para a nossa economia. E vimos que, em função do aumento do preço do petróleo, tudo está a disparar no mercado internacional. Aqui também os preços disparam diariamente. O que fazer para o caso concreto de São Tomé e Príncipe, com uma economia tão frágil e dependente, sobretudo, do exterior? Pronto. Temos já começar a pensar na produção de alguns recursos naturais que São Tomé e Príncipe tem capacidade para produzir. Por exemplo, temos que pensar, urgentemente, temos que aumentar a produção de milho e feijão. Devemos também implementar o cultivo de girassol e pensar numa pequena unidade de produção de óleo de girassol, porque é possível. Há áreas para esse cultivo? Eu recomendo a zona centro. Toda a zona centro de São Tomé é uma área própria para cultivo de girassol, e tendo em conta que nós estamos no Equador, o sol é perpendicular a São Tomé e Príncipe, o nosso girassol terá mais clorofila, vai realizar mais fotossíntese, e nós teremos, com 2 ou 3 quilos de girassol em si, teremos maior quantidade de óleo do que nos países frios. E se a colheita for entre as 11 e as 12 horas, teremos óleo suficiente para abastecer a nossa população. Outra medida também que podemos tomar para mitigar esta situação é ver a questão da pesca, porque nós temos acordo de cooperação com o Japão, e tendo em conta que o mar de São Tomé e Príncipe é um mar fundo, da ilha de São Tomé para Ilhéu das Cabras já é muita profundidade. E embarcações de pesca para o nosso mar têm que ter características específicas, porque o nosso mar, como é muito fundo, então temos que ter embarcações que adaptam ao nosso mar, com sistema de pesca de cerco, a rede, e com os faróis próprios que atraiam o peixe para a superfície, porque outro tipo de embarcações para São Tomé não resulta. Tem que ser embarcações próprias. E eu recomendo o Japão, que são especialistas nesse tipo de embarcações. Eu também não aconselho embarcações de madeira, porque nós em São Tomé e Príncipe não temos estaleiro e não temos carpintarias especializadas para a manutenção de embarcações de madeira. E Japão são especialistas em embarcações de fibras e, na minha opinião, é o ideal para São Tomé e Príncipe. Tudo isso requer um investimento grande, e é onde encontrar justamente meios para o efeito. Certo. Se for investimento a nível de agricultura, sobretudo se formos para casos de plantações de milho e feijão, o investimento não será assim tão elevado. E para uma pequena produção de óleo de girassol, no máximo $10.000, já temos 2 extratores para a produção de óleo de girassol, e não ambicionar para a exportação, mas pelo menos para satisfazer o consumo interno. Agora,
O investimento maior, se calhar, seria... Está a falar em matéria de autossuficiência alimentar. Exatamente. Para não estarmos muito dependentes da exportação. Que hoje o custo é cada vez maior por causa do conflito e também de outros problemas como a Covid. Hoje em dia, a nossa população pode estar preparada para todos os produtos da cesta básica subir 5 dobras por semana. E a população deve estar preparada para este fim. Provavelmente nós teremos por semana todos os produtos subirem 5 dobras. Se esta tendência se mantiver. Se essa tendência se mantiver, os santomenses, a nossa estrutura, nós não temos estrutura para suportar esta super inflação. A inflação e com o petróleo a subir quase que diariamente, a situação será muito gritante, sobretudo para a economia são-tomense. Com certeza. Já agora, qual é o apelo que gostava de deixar às autoridades relativamente a esta matéria que é tão delicada como a economia, os preços e que começam a brigar com a barriga da própria população? Devemos trabalhar junto para que a interrupção na cadeia de suprimento de alimento seja minimizada o máximo possível, porque nós estamos perante uma crise e numa crise não se pode protagonizar, ninguém deve estar à frente, ninguém deve pensar sozinho. Está no momento de nós conjugarmos a energia, duas cabeças pensam melhor do que uma. Parceria público-privada, quiçá, penso ser a melhor situação. Nós tivemos uma crise pandêmica, ainda não recuperamos dessa crise pandêmica, aparece a crise política, então eu aconselho o governo a não assumir a crise, não assumir o problema como um problema de governo, mas fazer uma parceria privada, todos sentamos numa mesa... Público-privada. Exatamente, parceria público-privada, todos nós podemos sentar a uma mesa e encontramos uma melhor solução para o país sem atribuir culpa a ninguém. Célio Santiago, muito obrigado com a sua visão sobre a atual crise económica mundial provocada quer pela pandemia da Covid-19, agora também por causa do conflito, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Célio Santiago, obrigado pela sua participação no Jornal das Sextas. Obrigado eu. Jornal das Sextas, segunda parte. O jovem de 21 anos, acusado de vários crimes de violação e abuso sexual de menores, foi detido pela PJ e entregue na tarde desta sexta-feira ao Ministério Público. O suposto violador foi pego em flagrante pela população de Blublu, onde pretendia cometer mais um ato de violação. O violador já vem praticando este tipo de ação em várias localidades, fazendo várias vítimas. Um cidadão que supostamente violou cerca de 10 pessoas, ou mais de 10 pessoas, entre violação e tentativa, mais de 10 pessoas. A maioria era crianças e adolescentes entre os 11 e 15 anos, mas também há uma senhora de 38 anos, outra de 32. Ele tem tentado a cometer esses crimes em Cantagalo, Mesoche e também na Água Grande. Parte de Pinheira, Palha, Almeirim, Fundação, Blublu, Madre Deus, que ele tem tentado atacar essas crianças e tudo no período da manhã, período de dia. O jovem de 21 anos, de nome Vadilson Antônio, vulgo Vadi, sem residência fixa, foi detido pela população e entregue à Polícia Nacional, que encaminhou à Polícia Judiciária. Na tarde desta sexta-feira, o presumível violador foi entregue ao Ministério Público. Para a realização dos seus atos, o suposto violador usava armas brancas. Ele usava faca e algumas vezes ele usava pedra também para travar as vítimas e depois cometia as atrocidades.
Uma situação que deixou os familiares revoltados, clamando pela justiça. Ele é um que foi preso nesse momento. Nós esperamos que ele não seja solto. Nós acreditamos que o Ministério Público tem todos os elementos para mantê-lo preso até o julgamento. Esperamos que ele seja condenado. Infelizmente, a nossa pena máxima é 25 anos, mas ele violou muito e crianças estão traumatizadas, crianças não comem, não dormem, as mães estão desesperadas, porque elas estão traumatizadas. Foram atacadas de forma violenta, houve crianças que tiveram que sofrer sutura, então... E além dele, há mais outro cidadão também, a Monte, que tem tentado cometer violação em outras áreas do país, desde o ano passado. Suspeito de vários crimes de violação em diferentes pontos do país, detido e entregue às autoridades judiciais. A violência doméstica foi o crime mais registrado esta semana pela Polícia Nacional. No total, a Polícia Nacional registrou 95 ocorrências, menos 9 casos do que na semana passada. Relativamente ao crime contra pessoas, foram registradas 53 ocorrências, com uma diminuição de 13 ocorrências. Para o crime contra o património, foram registradas 38 ocorrências, com aumento de 2 ocorrências. Para essas ocorrências, a Polícia Nacional efetuou 18 detenções, com uma diminuição de 1 detenção. Quanto aos crimes que mais foram registrados pela Polícia Nacional desta semana, é de referir que, relativamente aos crimes contra o património, nomeadamente o crime de abuso de confiança, registrou-se um total de 14 ocorrências, com uma diminuição de 4 ocorrências. Para os crimes contra pessoas, nomeadamente o crime de violência doméstica, foram registradas 21 ocorrências. No crime de ofensas corporais, foram registradas 9 ocorrências, com diminuição de 7, e no crime de abuso sexual de menor, registrou-se um caso. Jornal das Sextas, hoje apresentado um pouco mais cedo por causa da noite desportiva. Obrigado pela preferência. Bom fim de semana. Boa noite.